Olá, neste vídeo e no próximo nós vamos conversar sobre taxa interna de retorno e suas variações. A taxa interna de retorno ela é muito popular entre os investidores. Eles adoram taxa interna de retorno. Então, em todas as análises de viabilidade de projetos, nós temos que falar sobre taxa interna de retorno. O problema é que a TIR ela é muito perigosa e ela só é válida se nós conseguimos reaplicar os fluxos de caixa do projeto nessa própria TIR que nós calculamos. Por exemplo, nós temos esse projeto aqui, né? Esse projeto ele tem uma particularidade, ele tem várias aplicações aqui, ele tem aqui no ano 0, que é normal, né? E tem aqui no ano 3, no ano 5 e também no ano 8, né? Então, esse projeto aqui, ó, ele gerou essas aplicações, mas gerou esses fluxos de caixa aqui, ó, né? Então, no primeiro ano já sobrou esse valor aqui. Então, fazendo o cálculo da TIR desse projeto aqui, ó, calculando, né, aqui a TIR desse projeto, nós chegamos, né, ao valor de 36% ao ano. Essa taxa aqui só é válida, só é verdadeira, se a gente conseguir reaplicar esses fluxos de caixa positivos aqui nessa taxa de retorno. Ora, isso é uma coisa muito difícil de acontecer, né? A não ser que a gente consiga fazer esse projeto várias vezes, né? E repetindo esse projeto todo ano. Isso nem sempre é fácil fazer isso, né? E reaplicar todos esses fluxos de caixa aqui nessa taxa de retorno é complicado, porque a taxa mínima de atratividade da empresa é 15% ao ano, né? Reaplicar nessa taxa aqui de 15% ao ano é mais fácil. Tanto é que a empresa não aceita projetos com taxas menores do que 15% ao ano, porque 15% ao ano ela consegue reaplicar esse dinheiro, o capital, né, sem aplicar em projetos, né? Ela consegue aplicar no mercado financeiro mesmo, né? Por isso que a taxa mínima de atratividade é 15%. Então, reaplicar a 15% ao ano, esses valores positivos do fluxo de caixa aqui, é fácil. Agora, reaplicar esses valores aqui a 36% ao ano, aí já é mais complicado. Bom, então por isso que existe a taxa interna de retorno modificada. O que nós fazemos para calcular a taxa interna de retorno modificada? Nós vamos calcular o valor presente das saídas. Normalmente, os projetos têm uma saída só na data zero. Só que esse projeto tem outras saídas aqui, ó. Então, o que nós fizemos aqui? Calculamos o valor presente das saídas aí, né, de todas as saídas. Então, esse aqui já está na data zero, então o valor presente é ele mesmo, né? Aqui é o valor presente desses 20 mil que está na data 3, então esse 20 mil é um valor futuro, né? Ele está lá na data 3, temos que calcular o valor presente desses 20 mil, que dá 13.150,32. O valor presente desses 20 mil que está na data 5 dá esse valor aqui, e o valor presente desses 20 mil que está na data 8 dá esse valor. Agora, nós podemos somar esses valores aqui. Por quê? Porque todos esses valores aqui estão no valor presente, né? Então, isso corresponde a 79.631,89. É como se a gente estivesse fazendo uma aplicação única na data zero hoje de 79.631,89. Então, se a gente reservar 79.631,89, tirar 50 mil
e guardar os outros 29, né, que ia sobrar 29.631,89 numa aplicação financeira a 15% ao ano, a gente ia ter condição de fazer essa aplicação de 20 mil aqui nessa data, essa de 20 mil nessa data e essa de 20 mil nessa data aqui. Bom, então é como se a gente tivesse feito uma aplicação única de 79.631,89. Agora nós vamos pegar aqui e reaplicar os fluxos de as entradas de caixa, nós vamos reaplicar, né, até a duração do projeto, nós vamos fazer a reaplicação não pela tira aqui, mas pela TMA da empresa, que é uma coisa mais fácil, né, de se conseguir. Então, 30.750 aplicados durante 9 anos, né? Essa na formulazinha aqui que nós temos aqui, ó, nós temos o 10, né? Esse 10 aqui, 10 menos 1, são 9 durante 9 anos, né? Então, se a gente reaplicar esse 30.750 durante 9 anos, nós temos esse valor. Aqui, durante 8 anos, né? Que é 10 anos menos 2, né? Nós temos esse valor aqui. Aqui são, né, seria durante 6 anos, né, que seria 10 anos menos 4, né, seria 6 anos, e assim por diante. Então, o que nós fizemos aqui? Nós fizemos as reaplicações dos fluxos de caixa do projeto durante 10 anos, até a vida final do projeto, né? Aqui, ó, 38.500 aqui, nós vamos tirar o final de 10 anos, então aqui não vai ter nenhum valor aqui, não vai aumentar aqui, né? Porque nós vamos retirar esse valor no final do 10º ano. Então, não vai aplicar nenhum ano, esse valor vai ser igual, né? Vai ser igual ao valor de 38.500, vai ser o mesmo valor aqui, ó, né? Assim como o valor, esse valor presente aqui, igual a esse aqui, ó. Bom, então, fazendo a soma aqui, porque aqui todos aqui estão na data 10, né? Fazendo a soma aqui, nós temos, ao final do 10º ano, se a gente reaplicar todas as entradas de caixa pela TMA aqui, ao final do projeto, nós podemos retirar 479.981,08 centavos, né? Então, esse projeto aqui é como se a gente tivesse aplicado esse valor aqui e resgatado esse valor. Então, aí aqui nós podemos calcular a taxa, né? Fazendo o cálculo normal da taxa aqui, né? Igual taxa, o período é esse aqui, né? O valor presente está aqui, o valor futuro, o valor presente está aqui. Aqui faltou o zero, né, que seria o PGTO, que não está aqui, mas deveria colocar, né? E aqui nós obtivemos aqui o valor de 19,68%. Vamos só fazer o cálculo aqui. Seria igual taxa, né? Igual taxa, períodos, né? São 10 períodos, né? Porque aqui foram 10 períodos de aplicação, 10 períodos, PGTO 0, né? PGTO 0, depois nós temos o valor presente, né? O valor presente vai ser menos esse valor aqui, né? Que já está negativo, já posso colocar ele aqui, ó. Esse valor aqui, e o valor futuro, esse valor aqui. O resto, né, podemos colocar como zero, nós temos o cálculo da taxa aqui, 19,68. Então, por favor, aqui, tem que colocar aqui, nós temos que ter tem que ter um zero aqui, ó, tá? Faltou aqui na edição do texto. Bom, então, está aqui a fórmula, né? A fórmula é essa aqui, ó. Então, nós já calculamos a taxa interna de retorno modificada desse projeto aqui, ó, né? Bom,
nós podemos fazer o cálculo direto, como nós fizemos aqui. Ó. Eu fiz questão de fazer dessa maneira, porque fazendo o cálculo dessa maneira, fica fácil de entender a taxa interna de retorno modificada. Né? O que a taxa interna de retorno modificada faz? Ela pega os valores presentes das saídas e pega os valores futuros das entradas de caixa. Tudo isso aplicado a uma taxa que seria a TMA, né? Uma taxa mais fácil de fazer as aplicações. Tá? Bom, para calcular diretamente no Excel, nós vamos fazer aqui emitir, né? Que eu só colocar aqui emitir no Excel, valores, pede valores, nós vamos marcar os valores aqui, depois pede taxa de financiamento e taxa de reinvestimento. Todas duas 15%, né? Então, todas duas de 15%, que é a TMA. Então, nós podemos calcular também a emitir diretamente do Excel. Mas é muito importante calcular a emitir aqui, né, pela sua definição, para a gente entender o que faz a emitir. Por isso que eu fiz questão de fazer o cálculo da emitir aqui pela sua definição. Bom, então agora aqui nós temos uma aplicação aqui, ó. A nossa aplicação, ó, calcular a TIR e a emitir do projeto de investimento que gerou o fluxo de caixa abaixo. A TMA da empresa é 12% ao ano. Analisar os resultados. Muito bem. Então, nós já temos aqui, a TIR nós já calculamos, né? Então, esse projeto deu uma TIR de 25%. Aqui só tem uma saída, o valor presente da saída já está na data zero. Então, aqui nós fizemos os cálculos do valor futuro de todas as entradas de caixa, né? Então, por exemplo, esse valor aqui que nós retiramos no 7º ano, nós vamos aplicar esse valor de 645.812 durante 3 anos, né? Que é 10 menos 7, durante 3 anos que nós vamos aplicar esse valor. Aqui nós vamos aplicar esse valor durante 2 anos, né? Desculpa, durante 1 ano, né? E aqui vamos aplicar esse valor aqui. Na realidade, não vai ser aplicado, né? Esse valor vai ser o mesmo, porque vai ser retirado só no 10º ano. Muito bem, então nós temos aqui um total de 9.762.208,92. E isso aqui vai dar uma emitir de 18,10, né? Fazendo o cálculo aqui, ó, pela definição, né? Igual taxa, número de períodos são 10, né? São 10 períodos, pagamento zero. Depois nós temos valor presente. O valor presente é esse valor presente das saídas. Depois nós temos o valor futuro das entradas, que vai dar esse valor aqui, ó. Então, nós temos uma taxa de 18,10%. A fórmula está aqui, né? Nós podemos também fazer o cálculo. Vamos fazer o cálculo aqui. Vamos calcular também diretamente pelo Excel, né? Igual emitir, valores, estão aqui os valores, taxa de financiamento, 12%, taxa de investimento, também 12%. Então, nós vamos ter, vamos fazer de novo aqui, igual emitir, valores está aqui, valores está aqui, taxa de financiamento 12% e taxa de reinvestimento 12%. Então, agora sim, nós podemos calcular que deu uma emitir aqui 18,10, né? Mas fazendo o cálculo aqui
pela taxa, nós temos também o mesmo valor, 18,10. Então, é muito importante a gente entender o cálculo da emitir, né? Para fazer o cálculo, a gente pode fazer o cálculo diretamente no computador, né? Diretamente no Excel, pela emitir. Mas é muito importante entender como que funciona a emitir, né? Ela é uma taxa muito mais real do que a taxa interna de retorno, principalmente quando a taxa interna de retorno for muito maior do que a TMA. Muito bem, então esse vídeo sobre emitir é isso aí. Depois no próximo vídeo, nós vamos falar sobre a TIR incremental, que é uma outra variação da emitir. Então, até lá.